Irmãos, como de costume, nós vamos ao Senhor em oração, pedindo a sua graça, a sua bênção. Nesse momento, nós temos o privilégio de ouvir a sua voz, a sua palavra, sendo pregada aos nossos corações. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, a vida da igreja, a vida do seu povo, colocando a vida de irmãos que precisam das nossas orações por enfermidades, por necessidades, outros, colocando também as nossas vidas, reconhecendo que nós precisamos do Senhor e que nós dependemos dEle em tudo o que fazemos, né? Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Deus Santo, Deus bendito, nós oramos ao Senhor agradecidos pelo privilégio, Pai, de fazermos parte do Teu povo, de termos sido conhecidos pelo Senhor antes da fundação desse mundo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, antes da nossa formação no ventre das nossas mães, o Senhor já havia nos conhecido, nos escolhido para sermos o Teu povo, para recebermos o Teu nome, para sermos chamados Teus filhos. Nós Te louvamos por isso, nós Te rendemos graças por isso. E, ó Deus, nós rogamos ao Senhor nessa noite pela vida desse povo que se chama pelo Teu nome, para que o Senhor a cada dia nos ensine, ó Deus, a viver de acordo com o Evangelho que recebemos de Cristo, o Evangelho que nos salvou, que nos libertou dos nossos pecados. Ó Deus, nos ensina, Pai, a vivermos de acordo com esse Evangelho, sempre perseverando nele e caminhando adiante, não retrocedendo, nem voltando à escravidão da qual o Senhor nos libertou. Ó Deus, nos faz firmes no Teu Evangelho. Não permita, ó Deus, que o legalismo, que as adições ao Evangelho possam ter vigor entre nós. Que jamais, Senhor Deus, entre nós reine, ó Deus, a sensação, a impressão de que é necessário algo mais do que a fé em Cristo para que um pecador seja salvo. Que o Senhor possa vencer o legalismo que habita em nossos corações, nos ensinando que nós fomos amados, conhecidos, escolhidos, salvos pelo Senhor unicamente pela graça, jamais pela nossa obediência à lei, e que da mesma maneira a nossa santificação também é pela graça e não pelos nossos méritos. Ó Deus, nós Te pedimos pela vida dos nossos irmãos, para que esta igreja, Senhor Deus, a cada dia cresça em piedade, em santidade, em temor do Senhor, para que essa igreja, Senhor Deus, cresça firmado no Evangelho, dando frutos para a honra e glória do Senhor, para que essa igreja seja sal e luz nesse mundo, para, Senhor Deus, que a Tua igreja, ó Pai, possa ser conhecida pelo seu testemunho tanto nos seus atos quanto nas suas palavras. Que o Senhor, ó Deus, purifique os nossos corações nesse momento para meditarmos na Tua palavra. Como o salmista diz, que o Senhor desvende as maravilhas da Tua lei aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor cuide dos nossos irmãos que não puderam vir por enfermidades, por dificuldades. Que o Senhor cuide dos nossos irmãos enfermos que passam por tratamentos. Que o Senhor cuide, Senhor Deus, das necessidades do Teu povo, sejam aquelas mais diversas, desde as necessidades financeiras até mesmo as necessidades espirituais. Que o Senhor nos supra, ó Pai, conforme a Tua boa vontade. Que o Senhor nos prepare agora para ouvirmos a Tua voz e que assim sejamos edificados e transformados mais uma vez, mais um dia do Senhor, pelo poder do Teu Evangelho. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, e nós faremos a leitura nesta noite a partir do versículo 8 até o versículo 11. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a leitura a partir do versículo 8 até o versículo 11. Gálatas, capítulo 4, a leitura a partir do versículo 8 até o versículo 11.
os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus, a palavra que é viva, que é eficaz, que transforma o coração do homem. Assim diz a palavra do Senhor. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo que Ele nos dê graça para compreendermos a Sua palavra. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi lida, nós cremos que o Senhor fala conosco por meio dela e por isso nós oramos. Abre o nosso entendimento, abre os nossos corações, para que o Teu Santo Espírito, o perfeito pregador, fale aos nossos corações nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós sempre ouvimos, nessas palestras coach e assim por diante, que nós temos que avançar, que nós não podemos retroceder, não é? É até citado, o texto que fala, nós somos dos que avançam, não dos que retrocedem, e assim por diante. E a ideia é de que a gente sempre tem que avançar e que jamais a gente pode retroceder e assim por diante. É verdade que muito dessas palestras, na verdade, são muito mais utilizadas para agarinhar a nossa atenção, alcançar a nossa atenção, o nosso foco, ou o nosso tempo e às vezes, ou na maioria das vezes, o nosso dinheiro também. Mas Paulo, ele vai falar algo parecido aqui, sobre o nosso avanço. Mas não a respeito de um avanço na nossa carreira, nos nossos estudos, no nosso trabalho, no nosso casamento, mas num avanço na área principal da nossa vida, que é justamente o avanço na nossa fé em Cristo Jesus. Paulo vai mostrar claramente que nós não podemos retroceder nessa caminhada. E ao contrário do que nós podemos pensar, retroceder aqui não é simplesmente abandonar a Cristo de forma completa. Lógico, isso é retroceder também. Mas para Paulo aqui, retroceder é algo muito mais sutil, algo que muitas vezes nós não percebemos, algo que muitas vezes nós não temos consciência que nós estamos fazendo. Os irmãos dessas igrejas da Galácia estavam retrocedendo, acreditando que estavam avançando na fé em Cristo. E esse certamente é um grande perigo. Nós podemos retroceder acreditando que nós estamos avançando na fé. Nós podemos acreditar que estamos avançando na fé em Cristo e no conhecimento do Senhor, mas na verdade nós podemos estar correndo o risco de estarmos andando para trás. E esse é um grande perigo que Paulo vai nos ajudar a compreender nessa noite. Como nós já vimos, no capítulo 4 da carta aos Gálatas, ele começa um novo momento da carta, um novo momento das palavras de Paulo, mas ao mesmo tempo esse novo momento traz de volta temas que ele tratou anteriormente. Ele não abandona os temas, os assuntos que ele tratou anteriormente no capítulo 3, por exemplo. Muitos desses temas são lembrados novamente, são tratados novamente, mas levando em consideração outros aspectos. Nós temos aqui, mais uma vez, aquela noção que nós já temos trabalhado há algumas semanas, de que Paulo enxerga a história da igreja, a história do povo de Deus, a nossa história, como uma história de progresso. Em outras palavras, há uma igreja que começou na menoridade, uma igreja que começou como uma criança, aprendendo as coisas básicas da fé, e que então, a partir de Cristo, avançou para a maioridade, avançou para o conhecimento pleno do Messias, o conhecimento pleno da libertação e da salvação. Ou seja, mais uma vez nós temos a ideia de dois tempos na história do povo de Deus. Um, quando nós não tínhamos Cristo ainda, marcado pelo desconhecimento da verdade, marcado pela imaturidade, pela necessidade de avanço e de crescimento. E o segundo período, onde de fato nós conhecemos a Cristo, conhecemos a salvação. E aqui nós percebemos que esses dois períodos são tratados no capítulo 3 e agora, mais uma vez, no capítulo 4, como o primeiro tempo, o tempo de escravidão, e o segundo tempo, o tempo de liberdade em Cristo Jesus.
Aqui nós precisamos lembrar, irmãos, que Paulo continua respondendo aos falsos mestres, aos agitadores que estavam ali naquela região. Paulo continua afirmando o seu princípio básico: o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei, ou por fazer o que a lei requer. Mas agora nós percebemos que Paulo vai avançar mais um pouco, não só para reafirmar que o homem é salvo ou justificado pela fé, mas também para afirmar que o homem é santificado, é firmado em Cristo por meio da fé e não pela obediência da lei. Como nós lembramos, esses agitadores afirmavam que para que o crente fosse um crente de verdade, um verdadeiro filho de Deus, parte do povo de Deus, ele precisava não só crer em Jesus Cristo, mas também conhecer as leis do Antigo Testamento e guardar essas leis do Antigo Testamento, especialmente aquelas que dizem respeito à vida ou estilo de vida judaico, a circuncisão, os dias de festa, a guarda do sábado, as leis quanto à alimentação, quanto à adoração no templo e assim por diante. Ou seja, aqueles que só criam em Jesus eram cidadãos de segunda categoria, eram meio crentes ou crentes meio fracos na fé. Para que eles avançassem na fé, para que eles fossem firmes na fé, para que eles alcançassem a maturidade, segundo esses agitadores, eles precisavam se tornar judeus na prática. Paulo então vai combater isso. Paulo vai mostrar que é justamente o oposto. Quando nós assumimos algo que vai além da fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é aí que nós nos tornamos imaturos. Quando nós assumimos para as nossas vidas algo que vai além do Evangelho apresentado por Cristo nas Escrituras, é justamente aí que nós voltamos a ser crianças, escravos, mais uma vez. Nós podemos então perceber que Paulo, mais uma vez, nesses 4 versículos que nós lemos, do versículo 8 ao 11, ele trata desses temas da filiação, da escravidão, da libertação, da maioridade, tudo isso com o objetivo de nos levar a compreender a tolice que é voltar atrás na caminhada cristã. Quando nós avançamos da fé em Cristo, Paulo vai nos ensinar, na verdade nós estamos retrocedendo. Quando nós avançamos na fé, da fé em Cristo Jesus, para acrescentar algo mais à fé, Paulo vai dizer, nós não estamos avançando, nós estamos retrocedendo, nós estamos voltando atrás, nós estamos voltando para a escravidão. Por isso, irmãos, nessa noite nós aprenderemos que na vida cristã, voltar atrás é voltar para a escravidão. De forma muito simples, na vida cristã, voltar atrás é voltar para a escravidão. E nós vamos ver 2 momentos da passagem. O primeiro momento, onde Paulo fala ou relembra a nós como nós somos libertos. E o segundo momento, quando Paulo mostra que nós podemos voltar à escravidão, se nós não permanecermos firmes no Evangelho que recebemos. Primeiro, então, nós veremos que pelo conhecimento de Deus, nós somos libertos da escravidão. Pelo conhecimento de Deus, nós fomos libertos da escravidão. Veja, na continuação do capítulo 4, no versículo 8, nós temos 2 momentos, mais uma vez, da vida do povo de Deus. O primeiro, agora, como Paulo vai mostrar, marcado pelo desconhecimento de Deus, pela idolatria, e o segundo, marcado pelo conhecimento. A ideia continua, o período da nossa existência antes de Cristo e depois de Cristo. Veja o versículo 8 e 9. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Observe, irmãos, que o texto de Paulo começa com uma conjunção, o porém, no versículo 8. E essa conjunção, porém, nos mostra que o Paulo está fazendo um contraste com aquilo que veio anteriormente. Nos versículos de 1 a 7 do capítulo 4, nós temos o retrato de como, por meio de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. É assim que o versículo 7 termina dizendo, ele nos mostra que nós somos filhos, não mais escravos, e agora que nós somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus. Mas agora o versículo 8 contrasta essa realidade de filiação com uma realidade muito diferente dessa, uma realidade anterior, a realidade da escravidão, quando nós não éramos filhos, quando nós não éramos herdeiros,
quando nós éramos escravos. Paulo nos lembra da nossa antiga vida. Paulo lembra da vida antiga daqueles irmãos. Paulo lembra de quando nós não conhecíamos a Cristo, quando nós não conhecíamos o Evangelho de Cristo. E Paulo nos mostra que esse período da nossa vida, esse período da história da igreja, quando nós não conhecíamos a salvação, quando nós não conhecíamos a Cristo, é marcado por dois elementos básicos. Primeiro, o não conhecimento de Deus, e segundo, a idolatria, a escravidão da idolatria. É assim que Paulo diz no versículo 8, ele diz, não conhecendo a Deus. Essa é a maior das características da nossa vida antes de Cristo. Nós não conhecíamos a Deus. E aqui veja, irmãos, é muito claro que quando Paulo utiliza a palavra conhecer, ele está falando mais do que achismos que nós temos a respeito de Deus. Porque quando nós encontramos as pessoas nas mais diversas regiões do planeta, e nós fazemos a pergunta e perguntas a respeito de Deus, elas vão dar respostas a respeito de Deus. Até mesmo aquelas que negam a Deus já têm uma resposta a respeito de Deus. A negação é uma resposta a respeito de Deus. Todo ser humano tem uma resposta diante da pergunta o que é Deus, ou Deus existe e assim por diante. Isso nada mais mostra do que aquilo que o apóstolo Paulo nos mostra em outra carta, na carta aos Romanos, de que todos os homens possuem algum tipo de conhecimento de Deus. Por mais que eles não tenham acesso ao Evangelho de Deus, Deus revelou a sua glória na natureza e no coração do homem. Mas aqui, Paulo não está falando desse conhecimento geral que os homens têm, de respostas vazias que muitos homens têm. Paulo está falando de um conhecimento que implica em relacionamento. Essa é a linguagem do Antigo Testamento, muito clara aqui exposta pelo apóstolo Paulo, quando ele fala de conhecer. Alguém que conhece desde o Antigo Testamento, na estrutura do pensamento do povo hebreu, é a ideia de alguém que tem relacionamento íntimo, comunhão. É assim, por exemplo, que a Bíblia nos diz que Adão conheceu a Eva e ela concebeu e deu à luz um filho. A ideia é de intimidade, de relacionamento íntimo. É assim, por exemplo, que no Salmo 1, o texto nos diz que Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não é a ideia de que Deus conhece intelectualmente, porque Deus conhece intelectualmente o caminho de todos os homens, mas é a ideia de que Deus está em relação íntima com o justo. Ele ama o justo, ele vive de acordo, ele abraça o justo para guiar o seu caminho. É assim também que Jesus Cristo diz que no dia do juízo, muitos chegarão e dirão diante dele, Senhor, Senhor, e o que será dito pelo Pai? O que será dito por ele? Eu nunca vos conheci. Não é que Deus não conhece alguém, Deus conhece a todos, mas quando ele diz eu não vos conheci, eu nunca me relacionei com vocês, eu nunca fui o pai de vocês, vocês nunca foram meus filhos, vocês nunca me conheceram de verdade. É isso que Paulo está dizendo a respeito de nós antes de Cristo, antes da salvação, antes de conhecermos o Evangelho, antes de conhecermos ao Senhor, nós não conhecíamos a Deus. Em outras palavras, nós não tínhamos relacionamento, comunhão com Deus. O apóstolo nos lembra que antes da fé, nós não desfrutávamos da comunhão verdadeira com Deus. Nós éramos desconhecidos e nós não conhecíamos. Essa é a primeira grande característica. Antes de Cristo, nós não conhecíamos a Deus. Nós estávamos distantes, separados, nós éramos inimigos, nós éramos filhos da ira, como o apóstolo vai dizer na sua carta aos Efésios. A outra grande característica, então, é que nós éramos escravos da idolatria. Nós não conhecíamos a Deus, mas nós servíamos a deuses que, por natureza, não são deuses. E aqui, irmãos, o verbo servir pode muito bem ser traduzido por escravidão. Essa é a ideia mesmo. Nós éramos cativos, nós éramos escravos de falsos deuses. Antes de conhecer ao Deus verdadeiro, nós éramos escravos de falsos deuses. E não adianta você dizer que você não cria em nenhum Deus. Não adianta dizer que você era ateu e não era escravo de nenhum Deus. É mentira. Todos os homens são escravos dos seus deuses. Pode até ser que o seu Deus não esteja ornamentado de gesso, de madeira na sua casa, mas certamente há um Deus no seu coração para o qual você dobra seu joelho.
Seja as outras pessoas, porque você confronta as outras pessoas e você tem medo do que elas pensem sobre você, então você muda a sua forma de agir, de falar e de pensar com medo das outras pessoas, idolatria. Seja você mesmo, porque você condiciona todas as suas decisões àquilo que você acha melhor para você, idolatria. Ou seja, tantas outras coisas como riqueza, como família, quando nós condicionamos o nosso amor, as nossas escolhas, a todas essas circunstâncias, nós servimos a outros deuses, e Paulo nos diz, essa era a nossa situação sem Cristo, nós éramos idólatras, escravos do pecado, escravos de falsos deuses. E é interessante, não é? Paulo diz, vocês serviam a deuses que por natureza não são. E há duas formas básicas de nós entendermos essa frase. A primeira é que Paulo está dizendo, olha, esses deuses não existem e eram criação da cabeça de vocês. É uma possibilidade. Mas há uma outra possibilidade que eu creio que faz mais sentido com aquilo que Paulo fala em outra carta sua. Ele está dizendo não que esses deuses não existiam, mas que esses deuses não eram deuses, mas sim forças malignas. Por exemplo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler os versículos 19 a 20. 1 Coríntios 10. Primeiro Coríntios 10, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos tornei associados aos demônios. A partir, irmãos, dessa leitura de 1 Coríntios, me parece claro compreender que Paulo aqui em Gálatas não está dizendo que esses irmãos e que nós antes de Cristo não servíamos a uma invenção da nossa cabeça. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo algo mais profundo do que isso. Paulo está dizendo que quando nós não servíamos a Cristo, nós éramos escravos das forças malignas. Nós éramos escravos de deuses que não são deuses, são demônios. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que nós éramos escravos da nossa imaginação. Paulo está dizendo que nós éramos escravos de Satanás, escravos dos demônios que nos enganavam, e nós adorávamos os demônios, pensando que nós estávamos adorando a Deus. Nós adorávamos as forças malignas, oferecendo culto e sacrifício a elas, acreditando que nós estávamos ofertando a Deus. Essa é a nossa história, irmãos, antes de Cristo. Nós não conhecíamos a Deus, nós éramos escravos do maligno, nós éramos escravos das forças malignas que nos faziam seus servos. A nossa história não é diferente da história desses irmãos da igreja aos Gálatas. A nossa vida era marcada por desconhecimento de Deus, pela falta de um relacionamento verdadeiro com Ele e pela opressão do maligno em nossas vidas. E aqui, irmãos, muitas vezes nós temos a impressão de que oprimidos pelo maligno são aqueles que participam de religiões afro ou assim por diante. Não é isso que a Escritura está dizendo. O que a Escritura nos diz é que todos aqueles que não creem em Cristo Jesus e que foram libertos por Ele estão debaixo da opressão do maligno. Não é uma característica de uma religião, é uma característica do nosso estado sem Cristo. É a característica do nosso estado sem a libertação de Cristo. Todos aqueles que não foram libertos por Cristo permanecem debaixo da opressão de Satanás. Nós não desfrutávamos da comunhão com o Pai por meio do Filho. Nós éramos escravos das forças malignas. Mas graças a Deus, porque Ele não nos deixou nessa terrível situação. O versículo 9 nos lembra, e lembra aos Gálatas também, que a nossa vida em Cristo é algo muito diferente. E que a primeira característica dessa transformação é que nós agora alcançamos conhecimento de Deus. Veja, Paulo disse, antes de Cristo nós não conhecíamos a Deus, nós não desfrutávamos de um relacionamento com Deus. Agora no versículo 9 ele diz, nós passamos a conhecer a Deus.
Veja, se não conhecer a Deus significa que nós não tínhamos um relacionamento com o Pai. Conhecer a Ele diz que a partir de Cristo Jesus, nós passamos a ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Conhecer a Deus é, sem sombra de dúvidas, a grande marca dos filhos de Deus. É isso que Jesus Cristo diz no Evangelho de João, quando ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Essa é a vida eterna, irmãos, conhecer a Deus. E Paulo nos diz que em Cristo nós passamos de desconhecedores de Deus para conhecedor do Senhor. Só que Paulo ele vai avançar, ele vai além disso. Paulo ele diz que nós não simplesmente conhecemos a Deus. Paulo vai dizer: nós fomos conhecidos por Ele. Com essa frase, irmãos, ele nos mostra que o nosso relacionamento com Deus não está baseado na nossa iniciativa, mas na iniciativa divina. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês conheceram a Deus. Na verdade, para ser mais preciso, vocês foram conhecidos por Deus. Aqui, irmãos, nós temos claramente exposto na linguagem de Paulo a ideia de que a iniciativa da nossa redenção é uma iniciativa divina. Nós não conhecemos a Deus primeiro, Deus nos conheceu primeiro. Assim como João nos diz, nós não amamos a Deus primeiro, Ele que nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós o conhecemos porque Ele nos conheceu primeiro. E lembra do que eu falei, que a linguagem de conhecer lembra o Antigo Testamento de relacionamento, a ideia de relacionamento. Essa mesma linguagem se aplica aqui. Quando o texto nos diz que Deus nos conheceu, não é simplesmente que Deus sabia quem nós éramos, que Deus sabia como nós iríamos nascer, onde nós iríamos viver, quem nós seríamos. Não é esse o ponto. A ideia é de que Deus, Ele nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Veja, em Amós, no livro de Amós, o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 2, o Senhor afirma que escolheu o seu povo. Mas o verbo que é traduzido por escolher é o verbo conhecer. O texto está dizendo literalmente: o Senhor conheceu o seu povo, porque essa é a ideia. Conhecer de Deus, o conhecer do Senhor implica em eleição, em salvação, em amor. É por isso que Pedro vai falar em uma das suas cartas: nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, segundo o pré-conhecimento de Deus. Porque quando a Bíblia nos diz que Ele nos conheceu, a Bíblia está nos dizendo que Ele nos amou e que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Irmãos, nós precisamos parar um pouco para refletir sobre isso. Veja o que Paulo está nos dizendo aqui. Paulo está nos dizendo que pecadores que não conheciam a Deus, pecadores que eram escravos de Satanás, idólatras que serviam a falsos deuses, foram escolhidos pelo Senhor, foram conhecidos por Deus, amados por Deus, antes da fundação do mundo. Irmãos, o que nós temos diante de nós é a beleza da graça de Deus na nossa salvação. Olhe para a sua vida, olhe para quem você era antes de Cristo e perceba o que Deus realizou na sua e na minha vida. Perceba como Deus lhe salvou sem merecimento algum e questione a Deus o que fez Deus lhe escolher dentre os demais homens e mulheres desse mundo. Não havia mérito em nós, não havia mérito em você, não havia mérito em nenhum daqueles que Deus escolheu, mas o texto nos diz que Ele nos conheceu, nós fomos conhecidos de Deus, Ele nos amou sem mérito algum. Nós éramos idólatras, escravos de Satanás. E não eram escravos que reclamavam da escravidão, não. Eram escravos que adoravam servir ao seu mestre, que amavam servir ao seu mestre, que sentiam prazer em servir ao seu mestre. Mas mesmo assim o Senhor nos conheceu. Mesmo assim o Senhor nos escolheu. Mesmo assim o Senhor nos amou. Não há nada que nos faça diferente dos demais homens. Mas mesmo assim o Senhor nos conheceu. Nós não sabemos porquê, nós não sabemos qual a razão, mas Deus nos conheceu por graça. Deus nos escolheu e nos amou por graça.
mais uma vez Paulo está nos lembrando que nós recebemos o status de povo escolhido de Deus. São essas palavras que é dito ao povo de Deus, Israel, no Antigo Testamento: o Senhor conheceu vocês dentre as demais nações. O Senhor escolheu vocês dentre as demais nações. Agora Paulo está dizendo aos Gálatas e a nós: o Senhor conheceu vocês dentre as demais nações. Vocês são povo de Deus. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós que éramos desconhecidos, escravos, agora nós somos conhecidos por Deus e agora nós conhecemos a Deus. Toda a nossa salvação, Paulo está mostrando, foi por graça, por iniciativa divina, por amor de Deus. O que Paulo vai nos mostrar a partir de agora, a partir da segunda parte do versículo 9, é que deixar esse evangelho, então, deixar essa verdade, é voltar para a escravidão. Porque nós vemos a beleza do evangelho de Cristo sendo mostrado a nós. Mas o que causa perplexidade em Paulo e que deve causar perplexidade em nós é que diante dessas verdades tão maravilhosas, os crentes da Galácia estavam voltando para a escravidão. Veja novamente o versículo 9 e o versículo 10. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. A pergunta de Paulo mostra a sua perplexidade, o seu assombro. Como vocês estão voltando aos elementos, aos rudimentos fracos e pobres? Paulo está consternado com a situação. Paulo está dizendo: irmãos, vejam o que vocês receberam, vejam quem vocês eram, vejam onde vocês estavam, vejam como perdidos vocês estavam e vejam agora a salvação que vocês receberam, como vocês estão voltando atrás. Os irmãos da Galácia estavam no processo de volta para a escravidão. E Paulo tenta interromper esse caminho de volta, porque o perigo era iminente e grave. Que tipo de escravidão é essa? E aí nós poderíamos pensar, eles estavam voltando aos seus falsos deuses, não é isso? A ideia do versículo 8 é que eles adoravam falsos deuses, e essa era a escravidão. Se Paulo diz que eles estavam voltando para a escravidão, significa que eles estavam voltando a adorar os falsos deuses, certo? Não é bem assim. Nós vamos perceber que a escravidão é muito mais sutil do que nós imaginamos. O versículo 9 diz que eles estavam voltando a ser escravos dos rudimentos fracos e pobres. Pergunta é: que rudimentos são esses, Que elementos fundamentais são esses aqui? Essa palavra acontece no versículo 3, Nós vimos na semana passada, na frase rudimentos do mundo. E nós vimos que essa palavrinha, rudimentos, não é fácil de ser traduzida, muito pelo contrário. É uma palavra que tem um significado muito simples e ao mesmo tempo amplo, Ela significa um elemento fundamental e ela pode ser aplicada para as diversas áreas da vida, Qualquer área que você tem um elemento fundamental, ela pode ser utilizada. Então, ela significava letras de alfabeto, notas musicais, as primeiras aulas de uma determinada disciplina acadêmica e assim por diante. Mas naquela ocasião nós percebemos que essa palavra estava sendo utilizada para descrever justamente a história do povo de Deus. Lembra que nós falamos no início que Paulo está sempre contrastando duas eras da vida do povo de Deus, duas eras na nossa história, quando nós não tínhamos a Cristo e agora que nós temos a Cristo. Então Paulo aplica essa ideia dos rudimentos para o tempo que nós não tínhamos a Cristo. O tempo marcado pela menoridade, como ele vai dizer. O tempo marcado pela criancice. Seguindo então essa lógica, nós podemos chegar à conclusão de que Paulo, quando falou desse período debaixo dos rudimentos, dessa escravidão, ele está tratando do mesmo período que é vivido debaixo da lei no Antigo Testamento, caracterizado pela menoridade, pela imaturidade. Paulo vai falar do Antigo Testamento assim:
nos dias em que nós não tínhamos a Cristo, que nós não tínhamos o Messias, que nós vivíamos debaixo da lei, que a lei era o nosso único guia, nós éramos caracterizados pela imaturidade, pela menoridade. Por quê? Porque nós não havíamos chegado ainda ao pleno conhecimento de Cristo, da verdade. Paulo então vai dizer que ele chama esse período de rudimentos desse mundo. Dessa forma, então, a gente compreendeu que essa frase rudimentos do mundo faz referência aos componentes fundamentais da vida do povo de Deus antes da vinda de Cristo. Como o F.F. Bruce ele disse, né, Paulo fala do tempo durante o qual o povo de Deus viveu debaixo da lei, como o tempo em que passaram numa classe infantil, aprendendo o ABC, né, que para eles equivalia às noções rudimentares do mundo. Tempo da infância, onde Cristo não havia chegado e o conhecimento de Deus não havia chegado ainda. Só que observe, irmãos, e eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso aqui. No versículo 3, o foco parece estar na história de Israel, quando ele fala dos rudimentos do mundo. Quando Israel vivia debaixo da lei. Sim, essa é a história da igreja. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o povo de Deus vivia debaixo dos rudimentos do mundo, porque não havia chegado ainda ao pleno conhecimento da verdade, viviam na menor idade, na infância, esperando até o período onde eles se tornariam, de fato, herdeiros de Deus. A maioridade chegaria. Mas agora, no versículo 8, Paulo não está com foco mais nos judeus, no Antigo Testamento, ele está com foco nos gentios, naqueles que não tinham o Antigo Testamento. Tanto é que Paulo diz: vocês serviam a outros deuses, que na verdade não são deuses. Paulo fala das práticas religiosas desses irmãos antes de conhecerem a Cristo, quando eles viviam debaixo das religiões pagãs. O que dá um nó então na nossa cabeça é que quando Paulo lembra desse perigo de voltar para o início, para a escravidão, Paulo não está falando mais para judeus, para voltar para a religião judaica. Paulo está falando de voltar para religiões pagãs. Isso dá um nó na nossa cabeça, por quê? O que Paulo está dizendo aqui? Porque, veja, Paulo está dizendo: vocês estão voltando para a escravidão de vocês. Qualquer um dos membros da igreja da Galácia poderia dizer: Paulo, você entendeu tudo errado. Você não entendeu nada do que a gente está fazendo aqui. Qualquer um membro da igreja dos Gálatas podia chegar para Paulo e dizer: Paulo, você não entendeu o que está acontecendo aqui, né? Porque você está dizendo que a gente foi liberto dos rudimentos do mundo. Você está dizendo que a gente foi liberto da escravidão, da idolatria. E você está dizendo agora que a gente está voltando? Não, a gente não está voltando. O que a gente está querendo aqui é servir a Deus melhor. O que a gente está querendo aqui é guardar as leis do Antigo Testamento. Era isso que a igreja dos Gálatas estava fazendo. A igreja dos Gálatas, ou as igrejas naquela região, estavam ouvindo a voz de judaizantes, guardando a circuncisão, o sábado, as festas e assim por diante. Ou seja, eles não estavam voltando para as religiões pagãs deles. Eles estavam voltando para o judaísmo. E eles podiam dizer: Paulo, você entendeu errado. A gente não está voltando para as religiões das quais a gente saiu. A gente está tentando se aproximar de Deus. A gente está buscando se aproximar do Senhor por meio do Antigo Testamento. A gente está lendo o Antigo Testamento, está conhecendo a palavra de Deus, está sendo edificado pelos mandamentos de Deus, e a gente agora é um servo de Deus melhor, porque a gente guarda o sábado, a gente guarda a Páscoa, a gente guarda o dia de adoração nas festas, o dia da expiação e assim por diante. Nós guardamos o sacrifício, a circuncisão, tudo mais. A gente está mais próximo de Deus, Paulo. É aí que Paulo nos mostra algo fundamental para a nossa vida cristã. Voltar para a antiga aliança é a mesma coisa que voltar para os dias em que nós vivíamos sem Cristo. Paulo não entendeu errado a situação. Paulo entendeu muito bem a situação. Quando nós abandonamos o Evangelho de Cristo para voltar para a antiga aliança, nós estamos voltando para os dias em que nós não tínhamos a Cristo. Irmãos, isso deveria ser assustador para os nossos corações. Você já pensou que quando você hoje, crente em Cristo Jesus, quando você adiciona elementos à sua fé a partir das bases do Antigo Testamento, você está voltando para os dias em que você não tinha Cristo? Você já pensou que essas igrejas que promovem eventos da tenda da congregação,
a arca da aliança de não sei o quê, estão voltando para os dias em que eles não tinham a Cristo? Vocês já pararam para pensar que aquelas igrejas que guardam o sábado estão voltando para os dias em que eles não tinham a Cristo? Vocês já pararam para pensar que aqueles irmãos que adicionam elementos da vida do povo de Deus no Antigo Testamento, deixando de comer uma coisa ou outra, guardando a Páscoa, comendo ervas amargas, irmãos, eles estão voltando para os dias de Cristo, os dias que eles não tinham a Cristo. Um dia desses, no dia da Páscoa, eu vi uma igreja que se diz evangélica, ao invés de tomar pão e vinho, eles estavam comendo ervas amargas e pães asmos, porque eles estavam guardando a Páscoa e não a ceia do Senhor. Uma igreja evangélica guardando a Páscoa. Paulo olha para os irmãos que estavam fazendo isso e Paulo diz: vocês estão se tornando escravos novamente. Vocês estão se tornando a mesma coisa que vocês eram antes de Cristo. Vocês estão voltando para o mesmo estado que vocês tinham antes de Cristo. Vocês estão voltando a ser escravos. Não é por acaso, irmãos, que o nosso coração tem tanta atração pelas coisas do Antigo Testamento. Porque as coisas do Antigo Testamento, elas são visuais, não é? Veja, o culto no Antigo Testamento, ele era revestido de beleza. Imagine você chegar no templo e você ver um sacerdote com a roupa linda, branca, com pedras preciosas no peitoral, com ouro. Você chegar no tabernáculo e você ver a costura de todo o tabernáculo. Você olhar para a Arca da Aliança toda coberta de ouro. Você vê o culto do Antigo Testamento sendo realizado ali. Devia ser belíssimo aos olhos. Toda aquela riqueza, todo aquele ouro, as bacias de ouro. Tudo aquilo era belo aos olhos. Mas tudo aquilo representava um período de escravidão. E Paulo está dizendo, quando a igreja abandona Cristo e o Evangelho de Cristo para voltar aos dias da antiga aliança, vocês estão voltando à escravidão que vocês pertenciam anteriormente. Paulo vai constatar, vocês guardam, versículo 10, vocês guardam dias, vocês guardam meses, vocês guardam tempos, vocês guardam anos. A referência aqui, irmãos, é as festas do Antigo Testamento, né? Dias, provavelmente, ele está falando da guarda do sábado. Meses, ele provavelmente está falando das festas, dos festivais de lua nova. Os tempos, ele está falando provavelmente das festas dos festivais judaicos, como Páscoa, Pentecostes e assim por diante. Anos, certamente, é uma referência aos anos sabáticos, o ano do jubileu e assim por diante. Festas judaicas de forma geral. A volta, então, a guardar a lei do Antigo Testamento, na prática, representava uma volta ao paganismo. Devemos notar que Paulo utiliza aqui uma linguagem geral. Em Colossenses, quando ele fala dessas mesmas festas religiosas judaicas, ele cita mais especificamente que festas são essas, mas aqui não, aqui ele faz uma questão de utilizar uma linguagem mais geral, meses, dias, anos. Parece mostrar, então, a tentativa de Paulo de aproximar o judaísmo do paganismo. Paulo está dizendo, se vocês vão para o judaísmo, vocês estão voltando para o paganismo. Em termos práticos, essas práticas religiosas, judaicas e pagãs, são exemplos de escravidão. Nas palavras de Douglas Moo, ele vai dizer, Paulo sugere que colocar-se debaixo da lei, uma vez que a lei terminou com a vinda da semente prometida, é o mesmo que retornar às impotentes religiões pagãs. Voltar à vida por meio das práticas do Antigo Testamento. A voltar à vida das práticas do Antigo Testamento é voltar à escravidão dos dias que nós não tínhamos Cristo. Irmãos, o nosso coração, ele quer voltar para o Antigo Testamento. Não porque nós queremos mais de Cristo, mas porque nós queremos mais da nossa vida anterior. Nós queremos voltar para os dias do Antigo Testamento,
guardando a Páscoa, guardando isso, guardando aquilo, vestindo roupa tal, fazendo isso, aquilo outro. Não é porque nós queremos mais de Cristo, nós queremos nos aproximar de Deus. É exatamente o oposto, é porque nós queremos menos de Cristo. O culto do Novo Testamento, ele é muito mais simples. Ele não tem adereço externo, ele não tem beleza externa. É um povo orando, lendo a palavra e cantando ao Senhor. Pode ser aqui, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Mas o culto no Novo Testamento não tem todos aqueles adereços, porque Cristo é suficiente para, por meio de coisas mais simples, produzir mais eficácia interior. Mas nós não queremos mais eficácia interior, nós não queremos mais de Cristo, nós queremos esplendor externo. Paulo diz, quando nós queremos essas coisas, nós estamos voltando para o Antigo Testamento. E aí nós promovemos semanas de jejum e de oração para alcançar tal propósito. É o ano do jubileu, é o ano daquilo, é o ano disso, é o festival disso, é o festival da colheita, é o festival daquilo, é o festival da Páscoa. E nós inventamos as coisas, inventamos. No final das contas, Paulo está dizendo, vocês estão voltando para o rudimento do mundo, vocês não estão percebendo. Todas as vezes que nós adicionamos práticas à nossa fé em Cristo Jesus, nós estamos voltando atrás na nossa caminhada na fé. Nós pensamos que nós estamos avançando, não é? Boa parte dessas igrejas, o nosso coração pensa que está avançando. Quando nós participamos dessas programações, quando nós criamos essas programações, quando nós pensamos nisso tudo, nós estamos pensando, eu estou alcançando mais intimidade com Deus. Paulo está dizendo, não, irmãos, quando vocês avançam nisso, vocês estão retrocedendo. Vocês estão abandonando a Cristo, vocês estão deixando a fé em Cristo, porque vocês estão adicionando outros elementos à fé. É por isso que no versículo 11, Paulo questiona o valor do trabalho que ele havia realizado naqueles irmãos. Entre aqueles irmãos, ele diz, versículo 11, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Imagine, irmãos, o pastor Paulo aqui, aquele que no livro de Atos passou dias, meses na região da Galácia, a pé, viajando, pregando o evangelho para aqueles irmãos, falando. Agora ele chega ao ponto de dizer, eu tenho medo, eu tenho receio, eu estou preocupado de que o meu trabalho realizado entre vocês tenha sido em vão. Paulo está dizendo, todos aqueles dias que eu preguei para vocês, que eu ensinei para vocês, que eu falei de Cristo para vocês, que eu falei do evangelho para vocês, eu tenho medo de que tudo isso não sirva para nada. E veja, Paulo não está dizendo que a sua pregação não serve, mas a pregação não serviria para eles, se eles não ouvissem a pregação. A pregação do evangelho é assim. A pregação do evangelho, ela glorifica a Deus, mas se você não ouve e atende, ela é inútil para você. É como um remédio que você não toma. Você pode ser curado por aquele remédio, mas se você não tomar ele, você não vai ser curado por ele. Paulo está dizendo, eu tenho medo que o meu trabalho tenha sido em vão, vazio, sem propósito. E eu preciso, irmãos, nós precisamos lembrar nessa noite que se nós adicionarmos elementos à nossa fé e cada dia caminharmos para longe do Senhor Jesus, a verdade é muito clara, a nossa fé foi em vão. A pregação do Evangelho para nós foi em vão. Se você a cada dia abandona o Evangelho de Cristo, pensando que você vai se aproximar de Cristo ou de Deus por outros meios, a pregação do Evangelho para você pode se tornar em vão. Se você abandona a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que lhe escolheu antes da fundação do mundo para ser conhecido dele, para adicionar então coisas à sua fé, a pregação pode ter sido em vão. Você pode passar anos aqui na igreja,
ouvindo pregação de diferentes pastores. Mas se você não continuar firme na graça e no Evangelho de Cristo, as pregações de todos aqueles pastores foram em vão. O trabalho de todos eles de prepararem o sermão, de pensarem nas aplicações, de pensarem nas introduções, de escreverem, de pregarem aqui, terá sido em vão, se você não permanecer na fé em Cristo Jesus. Aceitar um falso evangelho, irmãos, coloca em xeque, torna em vão todo o evangelho que foi pregado a nós. Deixar o evangelho é voltar para a escravidão. Por isso, irmãos, nós devemos ter em mente muito claro que nós não podemos retroceder. E aqui não é uma mensagem coach, né? Nós precisamos avançar na fé em Cristo Jesus. Não adicione coisas à sua fé. Não pense que você precisa de semanas no monte, fazendo aquilo outro, pagando promessa, inventando festival disso, daquilo, para você se aproximar de Deus, alcançar a salvação de Deus, ou ser mais santo. Lembre-se que a sua justificação e a sua santificação é por graça, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não acredite que você precisa voltar aos dias do Antigo Testamento para ser povo de Deus. Paulo diz que nós somos conhecidos pelo Senhor. Creia que somente pela fé em Cristo, que é dada a nós por graça, nós somos plenamente povo de Deus, filhos de Deus. Não adicione a fé, não volte atrás, porque voltar atrás significa voltar para a escravidão, significa voltar para os dias em que você não tinha Cristo. Que nós possamos juntos então perseverar, irmãos, para que aqueles dias em que nós não tínhamos Cristo seja apenas uma lembrança, longe de dias que nós jamais voltaremos para lá. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, e te rendemos graças, porque o Senhor nos salvou em Cristo para uma rica, uma viva esperança. Não para que nós voltássemos à escravidão, mas para que nós fôssemos libertos finalmente dela. Não permita, Senhor Deus, que nós venhamos acrescentar elementos à nossa fé. Não permita que nós venhamos acrescentar um tipo de roupa, um tipo de conduta, um tipo de palavreado, um tipo de hábito, como se essas coisas fossem ser o meio da nossa justificação ou santificação. Nos faz perceber, Senhor Deus, que voltar para os dias do Antigo Testamento é retroceder. Nos faz perceber, Senhor Deus, que voltar para elementos legalistas da nossa vida é retroceder para os dias que nós não tínhamos a Cristo. Nos faz permanecer em Cristo, no Evangelho dele, puro, simples e verdadeiro, para que nós não venhamos esquecer de quem nós éramos, não conhecedores de Deus, escravos, e quem agora nós somos, filhos de Deus, conhecidos por Cristo, por meio desse Salvador bendito. Nos ajude, Senhor Deus, a jamais retroceder, jamais voltar atrás. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.